primeiramente agradeço vocês por estarem aqui conosco nesse dia chuvoso, nessa Belo Horizonte chuvosa, mas todo mundo interessado em escutar as pessoas que a gente trouxe aqui. Obrigado, Guto, obrigado, Sandra, por se animarem de estar aqui nesse dia, porque eu acho que, antes de tudo, o mais legal para mim, como curador, sempre foi escutar os artistas. E tem duas coisas assim, que eu acho legais, assim, que, como curador mesmo, uma é escutar aquilo que o artista tem para dizer, né? E o outro é fazer as conexões que às vezes são muito improváveis. Sandra, uma artista reconhecida na cidade e do estado há muito tempo, com suas obras em diversos museus, né? E Guto, um ícone do carnaval, do novo carnaval, né? Vamos dizer que já não é tão novo, mais carnaval, né? Mas eu tenho algumas surpresas, assim, vamos conversando assim um pouco, porque eu acho que no momento da gente desvendar alguma coisa, não sou eu que vou ficar falando aqui, vou passar a palavra para eles. Mas, primeiramente, eu queria fazer uma coisinha. Eu, totalmente fora desse contexto, dessa situação, mas eu queria começar fazendo uma homenagem, porque a gente não pode falar de Carnaval de Belo Horizonte sem falar dessa pessoa. Eu tive um prazer enorme de, em 2016, fazer uma exposição do Décio Noviello. Para quem não conhece, o Décio, ele foi um artista seminal dos anos 60, fez parte de uma vanguarda das artes visuais em Belo Horizonte, que, através do experimentalismo, das neovanguardas, inclusive o Mark tem um livro chamado Neovanguardas, que relata sobre esse movimento, e que, inclusive, começou, inclusive, com o do Povo à Terra, que foi uma das exposições mais importantes da história da cidade, em que Décio, Arthur Barros, Silvio Meirelles, entre outros, ocuparam a inauguração do Palácio das Artes. Hoje a obra, nessa obra inaugural que Décio fez no Corpo à Terra, está no Acervo Inhotim. É uma obra efêmera, super legal. Mas, quando eu fui desenvolver essa exposição em 2016 no Museu Mineiro, eu fui no ateliê de Décio já devia ter lá seus 80 anos, e aí descobri um enorme acervo do Carnaval de Belo Horizonte. Porque ele, durante as décadas de 70 e 80, ele foi não sei como se chama isso, mas era o cara que desenhava, né? Ele desenhava as coisas que ficavam na avenida, os desfiles, todos os desfiles até na Avenida Esquerda, já, né? A partir de 80, quase, sei lá. Ele fazia esses projetos, eu aceito no dia que ainda vão desenvolver um livro falando sobre isso, porque Décio era um artista experimental, um artista pop e um grande carnavalesco popular, né? E, pelo mais bizarro que pareça, ele também era militar. E, para mim, eu enxergo isso de uma forma, um modo de quebrar com uma situação bem na época da ditadura, né? Então é muito legal, assim. Então presto essa homenagem a ele aqui. Opa. E aí eu começo passando a bola para Sandra. Sandra, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua obra, sobre essas obras. O que você consegue dizer para nós? Então, o que eu posso dizer é que eu fiquei surpresa quando recebi o convite para vir aqui, né? Ah, desculpa, não tá legal. Alô. Eu recebi o convite para vir aqui e fiquei surpresa em saber que já tinha se completado 50 anos desse evento, né, criado. E, na verdade, quem dirigiu, quem na verdade me fez convite para participar foi a Ada Tupinambá. Eu era aluna
ainda quando comecei a fazer isso. Eu era aluna da Iara. E eu me formei em 1973, em gravura. E eu queria inicialmente fazer desenho, vou falar um pouquinho rápido, né, da minha trajetória. E queria fazer desenho, mas eu comecei o curso de desenho lá com Álvaro Apocalipse, que é uma coisa espetacular, professor assim, maravilhoso. Mas na época em que eu fui fazer disciplina, eu era muito jovem ainda, e a disciplina dele, ele tinha um planejamento de composição, na verdade chamava composição, e era toda planejada. Então ele tinha o início e o fim, você tinha que ir passando por aquelas etapas. E eu naquele elan de criar, de desenhar, eu tinha acabado de descobrir o desenho. Na verdade, eu não desenhava, eu fazia geografia, comecei fazendo geografia. Eu estudava em Franca. Na minha cidade, eu morava numa cidade chamada Sacramento. Eu nasci em Uberlândia, mas sempre morei em Sacramento, que eu tenho Sacramento como a minha cidade. Então, eu queria fazer artes lá, já gostava, mas não desenhava muito. E quando tudo era muito distante, lá, por exemplo, Belo Horizonte, era muito difícil chegar aqui naquela época. E Rio de Janeiro e São Paulo, eram os 3 lugares que eu planejava, mas meu pai falou, de jeito nenhum. Você não vai de jeito nenhum, vamos escolher alguma coisa. Eu fui fazer geografia e no primeiro ano de geografia, o professor de geomorfologia, ele pediu para a gente, nos convocou para uma excursão para ver as vossorocas, né, que são formações areníticas. E eu fiquei tão maravilhada com aquela beleza, era uma coisa enorme, monumental, que eu, ao invés de sair coletando material, eu comecei a desenhar. Então, ele chegou e falou para mim, eu estava no final do primeiro ano, ele chegou e falou, Sandra, eu acho que você está fazendo alguma coisa de errado. Esse desenho é muito bom, nós você tinha que fazer as plásticas. Eu falei, você acha mesmo? Acho. Eu fui lá que eu tirei a matrícula, sem menor dúvida. Foi uma coisa tão engraçada isso. Cancelei, cheguei em casa e falei, olha, eu deixei o curso, não vou continuar mesmo. Tinha acabado o primeiro ano e quero ir para Belo Horizonte. Aí meu pai vendeu tudo que ele tinha, mudou para cá. Olha como é que eram as coisas, né? Ele era fotógrafo, ele tinha uma loja de produtos fotográficos, de câmeras e tal, e tinha 2 estúdios. Um tinha uma pessoa que tomava conta, que era uma foto mais instantânea, e o dele, ele era o fotógrafo das noivas, das crianças que nasciam, das festas e tal. E eu vim para cá e ele veio também, se constituiu também como fotógrafo aqui, mas nunca foi que era lá. E eu fiz meu curso, mas voltando então, a disciplina lá do desenho, eu não consegui gostar daquela disciplina toda empacotadinha, que eu tinha que fazer isso e aquilo. E migrei para gravura, quando fui aluna da Iara Tupinambá de estilogravura. E eu apaixonei pelo estilo. E a Iara era muito instigante, ela foi uma professora muito bacana, porque ela provocava a gente e você tinha vontade de trabalhar. Agora, curiosamente, hoje eu estava falando isso, eu fui até pensando, há 50 anos é muita coisa, né, para eu puxar na memória. Então, eu fui tentar lembrar, falei, gente, quantas gravuras eu fiz na vida, estilogravuras? Eu fiz 5, essas foram as últimas, nunca mais voltei a estilogravura, olha que coisa. E daí, depois eu fui para o desenho, voltei, fiz o curso do Álvaro, achei espetacular, né? Eu já estava madura para entrar naquele esquema mesmo, uma aula fantástica, uma didática espetacular. Então, eu acho que foi muito complementar até. Eu passei por ela, fiz as gravuras, achei super legal, mas nunca mais voltei. A minha coisa era o desenho mesmo. E hoje eu trabalho muito com aquarela, eu acho que é a minha expressão maior, assim. Sou ilustradora da revista da Magiscultura, que é dos Magistrados Mineiros, cujo editor está ali, Manuel Guimarães, bem prestigiado aqui. E eu achei também bacana, eu estou emendando tudo e falando muito. Mas, enfim, já tem quantos anos, Manuel?
15 anos de revista. Ela sai a cada 6 meses. Então, são 2 por ano, mas eu faço todas as ilustrações. Então, em geral, são 18, 20, às vezes um pouco mais. E o fato de trabalhar na revista me trouxe uma coisa maravilhosa, porque a gente trabalha com prazo muito curto. Então, eu comecei a produzir muito e aprendi a ser rápida, né? E gosto muito dessa coisa de trabalhar sob pressão. Então, lá, né, Manuel, a gente trabalha assim. É uma pressão porque você tem que entregar. O Manuel falou, fim de fevereiro, eu cheguei das férias no final de janeiro. Falou, fim de fevereiro tem que estar pronto. Ficou, né? É rápido, mas legal. Então, me deu uma alegria isso, e é prazeroso demais trabalhar, né? Eu acho o desenho, para mim, uma coisa, aquarela, uma coisa assim espetacular. Então, eu falo com paixão mesmo, sabe? Porque é um tempo que eu esqueço do... É um tempo que eu esqueço do tempo. Então, se eu sento, às vezes, 7 da manhã, às vezes eu levanto às 7 da noite. E tem uma pausa para o lanche, uma pausa para o almoço, coisa assim, direto. Quando eu termino, eu sinto que eu estou pensando. Mas do processo do fazer é maravilhoso. Então, eu sou, assim, apaixonada por isso. Agora, voltando... Você quer falar alguma coisa? Porque eu estou falando muito e, na verdade, eu falei das gravuras. Não, a gente está aqui para te ouvir mesmo. Então, tá bom. Voltando a isso, a memória, aí eu tive que puxar, né? Outro dia eu liguei para o Rafael, estava voltando da minha aula da FIMEC, eu vim a pé, descendo a pé, e falando, gente, eu tenho que lembrar o que me aconteceu, como é que foi, o que aconteceu. E comecei a puxar. Em casa, eu cheguei, falei, feliz, Rafael, consegui lembrar de alguma coisa. Então, o que eu me lembro é o seguinte, a Yara chegou um dia e falou, olha, a Bienal de São Paulo nos convidou a mim e pediu que eu forme um grupo de gravadores que ele quer montar lá dentro do pavilhão durante o evento da Bienal, que eu não me lembro, foi em 75, né? 74. 74. Ela falou, olha, durante o evento da Bienal, eles querem montar um ateliê de gravura para que as pessoas visitem, participem e vejam como acontece o processo de gravação, de impressão, de tintagem e tudo mais. Então, a gente ficou, me parece que uns 4 a 5 dias lá no segundo andar, pavilhão, uma sala, ela tinha mais ou menos esse espaço todo aqui, com as prensas, e a Yara, muito didática, ela colocou as mesas, forrou, colocou as tintas, tudo, era bonita até a sala, né? E era uma sala que convidava as pessoas mesmo, todo mundo tinha vontade de visitar e trabalhar. Então, cada um de nós ensinava o processo de gravação na madeira, falava sobre os instrumentos de gravação e como seria tintagem e tal, e as pessoas experimentavam, tintavam e passavam pela prensa, então foi muito interessante. Aí a gente lembra do que fica, né, na verdade, claro. Mas uma coisa que talvez por isso eu nunca esqueci, é que chegou uma gravadora, a gente está falando de santo, a gente fala do milagre, mas não falar o nome. Mas, enfim, chegou uma gravadora muito importante do Rio Grande do Sul para visitar, e ela fez... Não, eu dei aula hoje. O dia está intenso. Fim do dia, vou perder na voz. Se não perder de toda até o final. Então, ela chegou e levou as gravuras dela, uma coleção enorme, gravuras imensas, lindas, em cor. Eu fiquei muito impressionada com a gravura. Ela falou, ai, adorei isso aqui, que coisa maravilhosa, que trabalhos lindos. Vocês gostariam de trocar obras? Não, claro que sim, tal. Então ela veio, o Júlio Espíndola, era um espetáculo, foi meu professor de gravura e metal, que eu fiz até mais que estilo. O Júlio foi meu professor. A Glaura ela fazia Belas Artes, acho que ela tinha uns 3 anos acima de mim. Quando eu entrei, ela já estava quase formando. E a Yara foi nossa professora, de todos nós, o Júlio, da Glaura e minha professora. Mas, enfim, essa pessoa chegou, essa gravadora, mostrou lindíssimas gravuras
E todo mundo, então, quis trocar. Vamos trocar. Então, quando chegou a minha vez, que eu cheguei, ela falou para mim assim, não, você é aluna. Aí eu dei uma puxada, assim, sabe? E, de fato, as minhas são muito primárias, né? Perto da dele, do Júlio. Então, eu acho espetacular, né? O Júlio foi um artista, acho que poucas pessoas conheceram, mas eu nunca vi uma pessoa com tamanha capacidade para o desenho, para a gravação, para a escultura. E o Álvaro, depois, eu era aluna ainda, ele me chamou para participar do grupo Tiramundo. E eu, lá com ele, é interessante isso, eu aprendi muito também sobre modelagem, sobre a pintura, sobre cenários. Então, eu tive muitos anos com eles. Até 2014, em 2012, eu fiz o Alice, foi o último espetáculo que eu fiz. Então, eu tive essa sorte de ter tido esses professores maravilhosos, né? E ter também tive essa sorte de ter sido convidada a participar do grupo, onde eu aprendi demais. Então, a minha escola, ela teve essa reverência, não foi uma escola de dentro de sala de aula, né? Os professores, eu tenho que lembrar aqui, do Haroldo Matos, filho do Aníbal Matos, que foi um dos fundadores da Guinhar. Mas o Haroldo Matos, ele fazia a nossa turma, assim, ele falava, vem aqui, colocava uma mesa, guaches, um papel Paraná, um papelão, e ele trabalhava para a gente ver, sabe? Então, é curioso isso. Eu aprendi muito assim, eu dou aula até hoje, estou dando aula 50 anos de magistério, eu já fiz esse ano. Então, eu faço isso com os alunos, eu sento e desenho, porque foi um espetáculo, assim, esse fazer. O Haroldo Matos, então, sentava, a gente ficava do lado dele e ele fazendo a pintura a guache, as pinturas maravilhosas. Você também tem não, casa, uma daquelas portas lá, das janelas de ouro preto, lindíssimo o trabalho. Então, eu tive esse privilégio de ter essa experiência, é curioso que eu aplico, eu faço isso com os alunos. Eu chego em aula e falo, venham ver o meu processo de fazer. E faço para eles, e agora são vocês. E as dúvidas que chegaram, vocês vão falar. Então, foi assim, a minha formação foi muito bacana, e ela teve essa irreverência no sentido de não ser tão escolar, no sentido, né? Estrito da palavra. Não ficou dentro de 4 paredes. E aí, bom, só falando agora, voltando aí, porque eu sempre fujo, porque eu não tenho muito a falar sobre isso. Mas, enfim, a Yara nos chamou, eu era aluna na época ainda, porque eu formei em gravura em 1973. Isso. Eu me formei em 73 em gravura, mas só que eu quis depois migrar para o desenho. Então, em 74, eu ainda era aluna do Álvaro, eu terminei em julho. Nesse meio tempo, quando eu me formei em 73, os professores falaram, olha, Sandra, faz o concurso. Então, eu e o Nemer fizemos na mesma época, e nós dois fomos aprovados. Então, em 74, eu ainda era aluna, mas já era professora, só que eu não tinha ainda a sala, porque eu comecei a dar aula em setembro, né? Então, por isso que eu recebi esse não lá, da tal... Bom, enfim, foi isso. Agora, com relação a essa experiência, foi algo maravilhoso também, porque eu tive essa oportunidade, né? Eu já tinha ido a várias bienais, e desde que eu fui aluna, eu não perdia, né? Tinha várias não, né? Porque eu fui a 2 ou 3, sei lá. Eu entrei em 70 e talvez umas 2 bienais, mas era completamente apaixonada, um universo absolutamente novo, instigante. Então, participar desse espaço, né, conhecer pessoas e trabalhar foi uma experiência linda. Agora, com relação à escolha, por exemplo, por que nós escolhemos os santos? A gente escolheu porque a Yara falou, vocês têm que escolher 2 santos, o que vocês quiserem, cada um vai fazer 2. Então, eu tentei lembrar por que eu escolhi São Pedro e o São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, provavelmente, eu imagino, porque eu adoro animais.
Só que eu escolhi o São Francisco para iconografia diferente. Ele não vem com os pombinhos, né, no ombro, ele vem com a caveira, que a simbologia era essa coisa dos Andes, eu acho, né? Quer dizer, tudo passa, o homem é mortal, mas as coisas ficam, enfim, eu imagino que seja isso. Não que eu conhecesse a fundo, né, essa iconografia e tudo bem, mas foi alguma coisa meio imposta. E ela falou, vocês têm que escolher 2 tantos, cada um escolhe, não tem importância repetir, porque eu acho que até o Júlio fez também o São Francisco com os pombinhos, eu acho. Não me lembro ainda, que eu ainda nem vi a exposição. Mas, enfim, então essa experiência foi muito interessante. E também a gente aí, hoje conversando antes, falou, olha, a gente percebe a influência do Álvaro e a influência da Yara. Claro, né? Eu era aluna ainda e tinha mesmo um corte, ela me ensinou, né? A maneira de como usar a cor, enfim. Então, isso, a gente tinha essa influência muito clara, né? E o Álvaro, talvez aquela estruturação mais na obra de São Francisco do que do Pedro. Mas eu acho assim que hoje eu fico um pouco intimidada, porque eu não acho que são bem resolvidas, mas eu tenho essa justificativa que eu era novinha ainda, né? Ainda era uma aluna ainda, chegando a professora. Enfim, estou lá, né, venho nesse caminho até hoje. Então, aí muita coisa aconteceu. Depois eu entro, quer dizer, a gente estava num regime, numa época difícil, complicada. Naquela época eu não tinha o engajamento, nem nunca tive um engajamento político muito contundente. Mas já final de 70 e anos 80 foi a época que eu recebi muitos prêmios. Aí eu fiz um trabalho muito de crítica social, assim, muito veemente, sabe? E aí os militares entravam às vezes, eu fazia aquelas veias abertas sobre a farda, né? Era uma anatomia em cima de uma farda. Aí foi a época que eu recebi muitos prêmios. Mas, para dizer para vocês, eu não tenho nenhuma obra dessa época, assim como não tenho nenhuma dessa, eu sempre fui um pouco, como é que eu vou dizer? Eu não posso falar que eu fui descuidada, talvez sim, mas essas coisas eu fazia e acabou, né? Não tinha esse apego pela coisa. Agora, só para finalizar, porque eu falei demais, eu queria só dizer o seguinte, que a arte, para mim, ela nunca teve esse aspecto comercial. Eu falo até que eu me sinto um tanto quanto egoísta, porque eu sempre fiz algo que eu queria fazer para mim. Algo que eu gostasse de fazer, que me fosse prazeroso, que me encantasse, assim, o que eu fazia, não assim que eu me sensasse, mas assim, eu tinha que fazer alguma coisa que eu gostasse. Eu falei, eu adorei esse trabalho, fiquei feliz de fazer. Então, isso tinha. Mas aí eu descobri que é para mim, que eu sempre fiz para mim. E aí, então, depois dessa fase, quando eu me casei em 80. E aí, eu tive 5 filhos em 4 anos, olha que loucura. E continuei trabalhando. Então, e os outros são gêmeos, então foi um a cada ano. Então, isso me tomou muito, assim, o tempo. Então, eu passei muito tempo sem produzir nada. Eu fiquei por volta das crianças, pelo menos uns 7 anos. Só que aí comecei a ir mais trabalhando, dando aula e tal. Alguma coisa, outra coisa eu fazia, mas nada muito... Aí eu fui vendo que é curioso, né? Uma experiência que eu passei que eu achei muito interessante. Eu, apesar de não ter feito isso, quando eu retomei meu trabalho estava completamente diferente daquele que eu tinha deixado. Então, eu vi que alguma coisa acontece, a gente elabora ou mentalmente, ou no coração, ou na cabeça, o trabalho continua. Só que, de repente, quando ele surge, quando ele se materializa, ele já é outra coisa. Isso me surpreendeu muito. Agora, eu acho que isso é muito pessoal, né? É claro que faz parte da minha vida, claro que não vai fazer parte de uma outra vida, né? De um outro artista, por exemplo, isso é muito pessoal. Mas eu senti que houve esse amadurecimento. Eu não achei que eu fiquei parada no tempo, não. O meu trabalho veio, só que ele veio muito ameno. Aí eu comecei a fazer coisas mais intimistas, comecei a trabalhar a natureza, catava sementinha por ali, e peninha de passarinho, e começou a sair alguma coisa assim. E, de repente, foi caindo nas paisagens, nos retratos.
Mas era uma coisa mais intimista e continua sendo, né? Aí eu fujo quando eu tenho a revista, porque a revista chegam textos assim, vão chegando, e eu tenho que elaborar aquilo com uma certa rapidez, mas sempre com um olhar que é meu, né? É claro. E com ainda resquícios daquele trabalho que eu fazia. Então, não perdi isso, não. Gente, é isso. Sabe, eu não sei se... Agora eu respondo a perguntas, mas eu fiz... Eu não vou falar breve, porque eu falei demais. Isso para mim é breve, porque tem muita coisa ainda, né? Entremeada nessa vida toda. Sandra, vou deixar você respirar e tomar uma água, porque eu já tenho uma pergunta aqui na cabeça. Tá bom. Mas eu vou... Vai, vamos lá. Mas eu vou pedir aqui para o Guto falar um pouco sobre ele, sobre a história dele, o processo criativo dele também, porque... são muitas histórias dentro da sua história, né? Inclusive, assim, em algum momento, gostaria que você falasse um pouco sobre seu pai e seu tio. Olha só. O Matuto está aqui, não me deixa mentir, né? Conheceu a turma lá. Bom, primeiro isso, né? Assim, eu sou o Guto, mandar um salve para quem está na internet. Parece que a gente também está sendo transmitido, então tem o pessoal que enfrentou a chuva aqui hoje. Mas tem quem está assistindo para a gente de casa. Agradecer o convite também. Para mim é uma honra estar aqui do seu lado aqui também, apresentando, né, conversando um pouco sobre esses trabalhos que são tão importantes, tão bonitos. Eu passei lá antes. E falando um pouco, é difícil, né? Fala um pouco sobre você, né? Assim, sua vida, etc. É um pouco difícil, assim. Mas eu vou falar dessa parte que se torna mais pública, assim, onde eu comecei como um artista musical, ligado à música. E se eu fosse fazer uma trajetória, eu fui me desligando dos palcos, tá? Eu fui abandonando, assim, eu era um artista de palco, um artista de tocar, etc. E eu fui me tornar um artista de rua, né? Um artista desenvolvendo um trabalho que ele é um trabalho performático e que se manifesta em grande medida ali no carnaval e com toda a gama enfim, imensa de coisas envolvidas, né? Seja a política, como você disse, a estética, a música, as cênicas, né? Essa coisa meio que você falou do Álvaro também, né? Enfim, e aí isso tudo ocupa hoje, né? Também as minhas... inclusive os temas que eu trabalho também foi apresentado como historiador, eu também trabalho como pesquisador, estou envolvido inclusive numa pesquisa sobre o histórico do carnaval, por isso conheço algo do trabalho aqui visual em torno do carnaval em Belo Horizonte. Mas é isso, contando um pouco também dessa história, eu vou aproveitar essa deixa aqui do meu pai e do meu tio. Em 2009, assim, essa história eu já falei ela algumas vezes. Em 2009 a gente começou... O Belo Horizonte estava muito parado, o carnaval estava muito parado, aqui para não dizer extinto, ou quase extinto, não extinto, né? Existe um gap muito visível no carnaval de Belo Horizonte, que é a década de 90, de fato, que tem um prefeito que, com a justificativa de uma enchente, ele interrompe os desfiles na Avenida Afonso Pena, uma conquista histórica, principalmente das escolas de samba e dos blocos caricatos. E aí, no final da década de 90 e início da década de 2000, é retomado esses desfiles, ainda de maneira muito precária, e a gente tem uma década aí, até ao final da década, a retomada dos blocos de rua, 2009, e mais tarde, né, eu ali que naquela altura era músico, etc., isso aí, ó, e mais tarde, em 2010, alguns blocos. Essa aí é a reunião para a gente voltar, enfim, pegar a carreira do nosso tema aqui, a reunião dos estandartes, né? E aí, falando sobre essa época aí, né, meu pai e meu tio, inclusive, a gente estava conversando isso mais cedo, né? Eles inventaram esse bloco do... Sai desce ali o Santo Antônio, que o Matuto, inclusive, participou esse ano com o trabalho dele, o Mamá na Vaca, que desce até uma obra do Marcelo Nietzsche, um artista também, que realizou essa obra no final dos anos
70 também. Eu acho que era no museu, no salão do Museu da Pampulha. E aí a gente estava brincando que essa vaca sobreviveu a todas as mudanças, né? Assim, do entorno. Aquela região mudou completamente, era uma região de casas. Ele fala que escolheu lá porque era um lugar bucólico. A saída da Leopoldina com a contorno, né? Quem passou hoje ali vindo para cá sabe que não tem nada de bucólico mais. Mas a vaquinha sobreviveu, né? Então, primeiro isso, assim, a gente faz o bloco. E aí, para a gente retomar o tema, é muito curioso, porque nessa altura a gente brincava, assim, né? 2009, 2010, os primeiros blocos. Então, o bloco da Praia da Estação. Hoje tem esse volume grande, mas eram poucos. E a gente brincava que para se fazer um bloco de carnaval, a gente precisava de duas coisas. Um hino e um estandarte. O resto a gente resolvia na rua. E até, assim, resumindo um pouco essa história, assim, esse era o mote, nosso mote. E aí a gente, tomando aqui essa ideia do estandarte, assim, quando me foi feito aqui o convite, é que eu parei para me dar conta também da importância, assim, e da função, etc., de um estandarte nessas manifestações, nas festas, e, enfim, nas manifestações populares de rua, etc., seja como um signo estético, né, uma elaboração visual, material, né, diversa, inclusive no sentido do uso dos materiais, etc., visuais, mas ele tem esse sentido de criar uma unidade, né, assim, uma unidade, inclusive em algo que eu acho um milagre do carnaval, que é uma unidade em deslocamento, né? Assim, então, o estandarte tem muito essa função ali de uma espécie de guia ali naquela grande confusão das multidões, etc., que é por onde você vai seguindo. E acredito que essa, dentre as muitas funções, é uma das funções. Mas a minha pergunta, eu queria te fazer uma pergunta, de onde que surge, você falou que a Yara fala dos santos, mas me interessa muito hoje essa questão dos estandartes, o suporte, né? Como que surge essa ideia já de trabalhar a partir de um suporte tradicional das festas populares? E eu não conheço, né, uma escola, ou sei lá, mais trabalhos que tematizaram com tanta clareza, assim, principalmente em Minas, assim, a tradição mineira, os estandartes. Eu queria saber como que surge o suporte, a ideia do suporte. Eu não sei se vou poder te responder isso, mas, por exemplo, lá na FUMEC, onde eu dou aula, eles trabalham muito, eles fazem... Agora, há pouco tempo, eu vi assim, uma enormidade de construções de estandarte, sabe? Agora, no caso da Yara, por exemplo, a Yara sempre foi muito ligada à cultura mineira, né? Então, eu acho que ela optou pelo Santos. Não sei nem como ela chegou, porque isso nem me ocorreu na época. Se me ocorreu perguntar por que Santos, né? Porque qual era, sei lá, a finalidade, ela chegou com a coisa pronta. Então a gente nem questionou, não. Foi um evento assim, todo mundo, vamos trabalhar, papapá. Ninguém questionou muito e tal. Agora, você está falando de suporte como o suporte da imagem ou o suporte físico? O formato, vamos dizer assim, o formato estandarte, né? Assim, porque, inclusive, tem um que tem florzinhas, tem as tiras laterais. Eu acho que ele tem várias, e cada... por exemplo, tem o estandarte da Folia de Reis, ele tem, cada um vai adquirindo uma finalidade. Eu estava até pensando exatamente quando você estava falando do carnaval, né? Que me ocorreu também perguntar como que ele interage, o estandarte, como ele interage com as pessoas, né? E o que é que vocês veiculam nele, por exemplo? Né? Eu estou vendo uma variedade, porque, na verdade, eu não participo muito de festas assim do carnaval, mesmo eu já gostei muito, mas hoje eu me recolho mais, né? Então, agora eu não vi nada na rua, por exemplo, desse carnaval. E eu trabalhei o tempo inteiro na revista, né? Que eu estava ilustrando, aproveitei o tempo. Mas eu não sei se eu vou poder te responder com clareza. Eu até achei que você pudesse falar um pouco disso. Assim... Eu não sei exatamente. Eu sei assim, que as finalidades são diversas, né? Os da FUMEC, eles estavam comemorando alguma coisa também, que eu não vou me lembrar o quê agora, mas eu vi uma produção enorme. No ano passado,
Eles abriram um ateliê de costura e criaram assim com fitas, com cianinhas e bordados e aplicações. Então, eu acho que ele tem diversas funções. E agora eu acho até que tem alguma coisa que é quase que uma estética diferente mesmo, até um estandarte que decora, né? Que não é uma função, eu acredito, né? Mas eu acho que o estandarte, ele carrega uma iconografia que para cada agremiação ele tem um significado, né? É o que eu sei até então. A gente estava falando assim, é curioso assim, para a gente retomar essa temática, né, dos estandartes. Quando eu brincava assim, né, a gente precisa do estandarte e um hino. E é curioso porque como se, o carnaval ele é muito bom em parodiar, né? Eu fico pensando que essa é uma espécie de paródia para essa criação de territórios, né? Quando a gente vai falar de um país, a gente vai falar de um lugar, esses lugares têm hinos e bandeiras, né? E o estandarte ele não é a mesma coisa que uma bandeira. Eu acho que essa é uma distinção importante, assim. Porque o estandarte ele carrega algo da alegoria, nem tanto do símbolo, para a gente ser meio benjaminiano aqui, né? Assim, aí a gente volta, inclusive, nessa definição do barroco, né? Assim, do barroco alemão, lá quando o Benjamin vai falar, que as alegorias, elas têm essa categoria quando você fala do São Francisco, da decadência, assim, da fragmentação, né? Se o símbolo lá na cultura clássica é a unidade, é aquilo que permanece harmônico, né? Perfeito, exemplar, etc., como são as bandeiras, os hinos nacionais. O carnaval e as alegorias carnavalescas, não é à toa que a gente chama de alegorias também, elas tendem a essa pluralidade material, né? Ela tem essa coisa do movimento, as fitas estão ao redor para serem movimentadas. Ela tem desde da flor, enfim, uma colagem de diversa. E, nesse sentido, ele é fragmentário e ele é imperfeito, nesse sentido, ele não fecha um símbolo fechado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele desenha esse território também fragmentado, bastante improvisado. Quando eu digo me tornei um artista de rua, eu me tornei um artista basicamente do improviso, né? Quando eu digo a função do estandarte, ele guia um pouco esse grande improviso, e que eu falo como milagre, né? Que é o fato de uma multidão conseguir se movimentar, enfim, tocando músicas e, enfim. Então, eu acho que tem e é curioso isso, né? Como que o título aqui da palestra me chamou a atenção, que é assim, o estandarte como ícone da cultura mineira, uma coisa assim, não foi isso? E eu fiquei com isso, assim, porque eu nunca tinha pensado no estandarte, o estandarte que claramente vem do religioso, se torna um símbolo, né? Um uso profano nas festas profanas, não religiosas. Mas como que ele carrega esse tom, né, de alguma forma, esse tom que vem lá do barroco mineiro, talvez, ou do barroco, da ideia do barroco, que é o que você fala do terreno, né? O São Francisco que você faz aqui, ele não é o São Francisco do passarinho, do símbolo perfeito dos animais, é o São Francisco do tempo passando, da terra, dos humanos. Tanto que é isso, né? Todo mundo tem as veias bem aparentes, já ali os santos são todos vivos, eles são barrocos nesse sentido, são decaídos, eles não são símbolos perfeitos. E é curioso como que o estandarte, nesse sentido fragmentário, né? Assim, e bastante terreno, que eu estou usando essa palavra, né? Carnal, vamos dizer assim, para usar um termo também do carnaval, ele percorre e chega às festas populares, né? Assim, e se traduz também na iconografia, como se diz, na forma, né? A forma é plural, a forma não fecha. O estandarte ele é feito para girar, rodar, ele tem dois lados, ele nunca vai ser fechado, ele nunca vai acabar, encerrar. Como o seu texto está lá, ele é em movimento. Então, é curioso, né? É um trabalho, e ele é um trabalho visual que deve estar sempre em movimento e orienta o movimento, né? Ele serve ao movimento. Né? Ele é uma obra viva, plural, assim, né? E ele vem lá no sentido religioso já disso, né? Do barroco mineiro, etc., assim, que não é muito bem minha especialidade, mas é isso. E aí é curioso porque descende, eu acho que duas ideias disso, assim, duas ideias da alegoria, né?
estou chamando aqui do que não é uma bandeira. Até foi um tema, né? Assim, há uns anos atrás, o tema das artes, a bandeira, por conta dos governos anteriores aí, a bandeira do Brasil veio à tona, então se tornou um território de disputa, a bandeira, né? E eu acho legal a gente pensar também nos estandartes, assim, como uma antibandeira. A bandeira fica lá paradinha, né? A bandeira é feita para ficar tremulando. O estandarte não, ele é para ser usado, né? Você manipula ele, né? Enfim. Mas eu acho que tem dois temas que descendem aqui, especialmente para a gente, do nosso mineiro, mas especialmente da nossa capital, aqui Belo Horizonte, que um deles, vendo o seu trabalho, existe aí voltando ao barroco, ao Benjamin lá, etc., existe algo muito importante da melancolia, né? Assim, na figura clássica do seu São Francisco, que é, inclusive, a posição, né? São Francisco, se eu não me engano, ele está meio de lado, que é a posição do dia lá, clássica da melancolia, daquele anjo melancólico, torto, né? Assim, e a melancolia nesse sentido mais da crítica, assim, ela não tem nada a ver com a medicalização contemporânea da melancolia, né? Da melancolia com sinônimo de uma doença, sei lá, ou um estado a ser evitado, né? Acho que a melancolia, inclusive, a gente tem uma tradição bastante interessante, assim, que é o samba, né? O nosso samba, em alguma medida, ele é feito, tem muita tristeza, muita, né? A gente até estava brincando com o Maquele, que tem um samba do Batatinha que é assim, alegria, hoje é carnaval. Como é que o carnaval também trabalha essa dualidade. Ou um grande samba de Belo Horizonte, que se chama Adeus Lagoinha, eu sei que conhece, tem gente que conhece aqui, que fala da nossa cidade, né? Como, né? Eu acho que um dos aspectos aí dessa nossa tradição barroca é esse contemplar ruínas, né? Especialmente na nossa cidade de Belo Horizonte. E como uma forma, né? Como uma forma crítica disso, uma forma crítica da ideia de progresso, da ideia de uma história que anda em linha reta. O melancólico é aquele que vive em dois tempos, é aquele que está olhando as ruínas, ele contempla as ruínas, só para cantar, eu não vou cantar, não vou declamar a letra, né? Que é o Adeus Lagoinha, que ele diz assim, adeus Lagoinha, adeus, estão levando o que resta de mim. Dizem que é culpa do progresso, 1 minuto eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha. Né? Por ocasião da construção, esse samba foi feito, Gervásio Lagoinha, Gervásio Horta Lagoinha, por ocasião da implosão, né? da região da Lagoinha pela passagem do metrô em nome do progresso. Né? Então, eu acho curioso como que tem um papel também, quando você fala da política, assim, tem um papel político também nessas construções, vamos dizer, não, como eu já chamei elas de fragmentárias, terrenas, mas não simbólicas, não fechadas, etc. E também que contemplam, que vêm aí do barroco, enfim, que habitam a modernidade, a nossa cidade, que é um tom crítico, né? Um tom do estranhamento, né? Do estranhar essa ideia do progresso em linha reta, como o samba que eu acabei de cantar, de declamar para vocês aqui. Bom, também falei demais, até brinquei hoje no grupo que eu participo lá, falei assim, hoje o Guto vai falar lá. Eu falei, gente, o carnaval é carnaval teórico hoje, não tem batuque, vou falar lá. Mas é isso, também assim, tentando dar um contorno, tentando amarrar, costurar, para falar o termo aqui como se constrói um estandarte, a gente tentando costurar também, né, o contemporâneo com o trabalho. Eu achei belíssimo, não sei se todo mundo viu, achei belíssimo também, eu acho que é uma coisa que me conecta muito. E o Rafa trouxe, que o Rafa está querendo falar ali, mas ele trouxe alguns exemplos de estandarte que também podem ser muito interessantes, assim, depois da gente conversar. Na verdade, vou pegar o seu gancho e vou caminhar na pergunta que eu estou com ela na cabeça. Na verdade, eu escrevi várias perguntas aqui e vou abandoná-las porque veio uma outra, assim. Minha família é uma família do interior, muito tradicional, de uma cidadezinha desse tamanhozinho chamada Virginópolis. E quando Sandra estava falando, me veio uma memória, porque eu pensei assim, qual a minha memória mais antiga de estandartes? E eu lembro muito bem, eu devia ter lá meus 5, 6 anos, de um fim de tarde, começo de noite, eu acho que era Semana Santa,
E sempre tinha, né? Sempre tinha, ainda, talvez ainda tenha, né? As procissões no interior. E curiosamente lá, essa cidade, não sei se ainda tem, mas era conhecida por ter a maior escadaria de igreja do mundo. Uma cidadezinha que devia ter 2.000 habitantes. E tinha uma escadaria de mais de 5.000 degraus, assim. E eu lembro muito da procissão indo com um estandarte que, sei lá, não lembro qual era a santa, alguma Nossa Senhora com certeza, mas eu lembro muito daquela coisa do movimento, daquele objeto que ficava assim no alto, eu tão pequeno, né, olhando para cima. Essa é a minha memória mais antiga. E talvez a minha memória mais recente seja os estandartes no Bloco da Praia. Porque são 2 usos, né? O uso religioso, com uma imagética muito própria, né? E muito afetiva para mim, e outra um uso político, porque nesses estandartes tinham dizeres, né? Até no imperativo, quero minha praça de volta, né? Tarifa zero, entre várias outras coisas, né? E aí eu queria perguntar para vocês, quais são as memórias de vocês de estandartes, se vocês têm elas? Olha, para dizer a verdade, eu não tenho memória dos estandartes, você acredita? Na minha cidade, a minha cidade é essencialmente católica. Eu lembro das procissões, mas era curioso porque eu morria de medo das procissões. Eu também. Porque os santos, eles vinham com o Jesus na cruz, por exemplo. Eu lembro um dia que eu entrei na igreja para minha aula de catecismo, porque minha família é católica. E eu entrei na sacristia, quando eu vi, eu dei de cara assim, com a imagem dele carregando a cruz, aquele Jesus sangrando, com a roupa roxa. Eu saí enlouquecida, assim. Então, eu tinha assim, um certo pavor. É curioso isso. E na minha cidade, por exemplo, lá não tinha muito, a gente não via. Eu vi acho que 2 vezes lá em Sacramento, eu via a Folia de Reis, mas ela não passava pelos lugares onde eu morava. Talvez ela ficasse um pouco mais, não no centro. Eu morava na Rua da Igreja, né? Uma avenida que ligava uma igreja à outra. Mas a gente não via, eu vi poucas vezes. Então, essa memória de estandarte, para mim, eu não tive essa relação, sabe? Com ele. Eu achei até muito interessante essa abordagem, assim, me fez pensar mesmo, né? Mas, porque eu nunca também tinha pensado muito a respeito do estandarte. Mas essa função que ele assume, né? No carnaval, com uma proposta diferente, na igreja, né? O santo ali personificado naquela imagem, talvez para chamar os fiéis, eu não sei também se ou para acordar as pessoas para a religião, ou para... Não sei exatamente, não conheço, vou dizer isso, né? Estou muito mais aprendendo hoje do que... Então, essa memória eu não tenho, Rafael. Sabe, assim, se for pensar algum estandarte que eu tenha visto, não me lembro. Na minha cidade não tinha muito essa coisa até mesmo do folclore, eu não sei porquê. Né? Mas eu lembro de Folia de Reis, que eu vi 2 vezes. Agora, em Guaxupé, que eu fui algumas vezes, eu vi várias vezes os estandartes, mas agora, depois que os meus filhos eram pequenos, e a gente via, eles adoravam, né, ver a Folia de Reis, via mais. E vejo agora também mais, há pouco tempo eu vi uma festa de Nossa Senhora do Rosário num sítio lá em São Bartolomeu. Eles convocaram, acho que uns 7 grupos de congado, e cada um com a sua personificação, com a cor específica, com os enfeites, com as decorações. Achei lindo e fiz uma aquarela. Eu fotografei, a procissão passava perto de um grande lago, então eu fiz essa aquarela, porque me encantou muito isso, né? Então, cada grupo que passava tinha um modo os tambores, os sons e os cantos diferenciados, né? As cores, essa simbologia toda. A gente teve uma aula, eles falando inclusive da tradição que queriam deixar, e as criancinhas também já se ocupando, né, dos instrumentos. Então foi muito bonito.
Eu estou com ela. Fiz agora em maio, eu acho. Não, em maio nós não chegamos. Foi do ano passado, então, né? A gente está começando o ano. Foi no final do ano passado, aliás. Então tem essa aquarela. Mas, assim, realmente eu não tenho... Estou sendo muito franca, porque eu não teria o que falar, né? Não te respondi a questão. Como assim? Você falou várias memórias agora. Não, memórias, pois é, mas assim, não de infância, né? Depois de adulta é que eu comecei a perceber mais. Na minha cidade realmente não tinha muito, nunca vi. Eu tenho a minha família... Isso é estranho. Agora estou pensando, por que não, né? Será que nunca aconteceu? Eu sei que tinha essas... algumas manifestações da Folia de Reis, isso eu me lembro, não outra. E, enfim, não me lembro. Quando eu era criança, não. Agora já me encanta muito mais, né? Acho muito bonito isso. A minha família, por parte de mãe, é de São João del Rei, uma cidade extremamente católica, que tem umas procissões também, que eu morri de medo. Especialmente as de Semana Santa. É famosa, né? Eu acho que a de São João del Rei é bastante famosa lá, porque também tem uma escadaria, mas é um teatro na rua, assim, barroco também bastante, mas é um teatro que tem a Verônica cantando com o Santo Sudário, e eu, com certeza, noturno, né? Com velas, e eu lembro muito dessa procissão, e muito provavelmente a minha memória primeira vem daí, assim, vem dessa... o que eu estava falando, é como se fosse o estandarte, ele funciona como essa espécie de abre-alas, né? Ou vamos dizer assim, a fronte, né? Assim, aquilo que está na parte que vai abrindo, né? As pessoas veem primeiro aquilo, então ele tem esse papel de comunicar, enfim, ou no mínimo organizar o espaço, né? Aquele espaço que se desenha ali de forma também efêmera, né? Seja das procissões, seja dos blocos. É aí. Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo. Que, com uma guarda, né? Aqui na praça. Só volta no da praia rapidinho, só para a gente falar um pouco sobre essa coisa dos materiais. Aqui, ó. Qual? O da praia da estação, quer ver? Esse aqui eu acho um estandarte muito curioso, assim, esse aqui, ó. Porque ele é uma toalha de banho, uma toalha. Então, assim, a gente está falando dessa pluralidade de materiais. Então, ele obedece, vamos dizer assim, a tradição das fitas laterais, seja elas do trabalho que está lá embaixo, seja das folias, etc. O formato, né, que essa cruz que sustenta, inclusive quando molha esse negócio fica extremamente pesado, esse estandarte aí, porque é uma toalha que encharca, né? E ele tem, inclusive, a referência, se eu não me engano, é a estátua da Praça da Estação, que parece que está carregando também um estandarte, quer ver? Aqui. Então, a referência que está lá, né, é essa referência, enfim, fazendo essa praia da estação, todo esse movimento. E é engraçado que é isso, né? Assim, o formato, vamos dizer assim como a gente vê na exposição, é um formato, vamos dizer, a referência é a referência tradicional, seja ela religiosa ou das guardas, etc. No entanto, o material, né, assim, é uma apropriação, existe ali um giro político, mas também que se traduz na materialidade também. Eu acho isso muito interessante, assim, como que... eu brinco assim, né? A Praia da Estação tem um papel muito interessante na cultura, vamos dizer, de Belo Horizonte, porque eu falo assim, qual que é o maior trauma, né, da ausência do Belo Horizonte na falta de uma praia, né? Então, foi uma geração que falou assim, já que nós não temos, nós vamos ter uma praia, nem que seja no nível imaginário, né, no uso. E eu falo isso também, que aplacou um pouco esse sentimento que tomava conta de Belo Horizonte durante muitos anos, de que aqui não tem nada, né? A praia era o grande... símbolo da ausência, né? O símbolo negativo de Belo Horizonte, não temos o quê? Praia. Né? Então, essa geração aqui, eu acho que ela ataca isso também, né? Ela vai combater essa visão negativa de cidade que a gente tinha. Belo Horizonte, que o carnaval manifestava, não tem, nós não temos. O que nós temos? Vamos ter uma praia, né? Eu lembro que eu participei de uma mesa uma vez,
sobre carnaval, e tinha um carioca, assim, um cara lá falando assim, agora só falta me dizer que Belo Horizonte tem carnaval. Eu falei, tem carnaval, agora tem carnaval em Belo Horizonte, de volta. Aí ele falou, só falta me dizer agora que vocês têm praia. Eu falei, pior que tem praia agora em Belo Horizonte. Enfim, mas a lembrança que eu tenho é essa, enfim, a mais recente que eu tenho são as desse ano, assim. A gente acabou de sair do carnaval, né? A gente saiu do carnaval tem algumas semanas. E a lembrança mais viva que eu tenho é essa na confusão de todo aquele negócio, sempre meu guia, né? Quando eu olho, onde que está ali, né? Então, tem um papel, e acredito para muita gente. Então, o estandarte ele tem um papel nessa confusão imensa e nessa lógica do carnaval, das festividades populares, que é um organizador também, né? Uma referência simbólica, visual, acima dos olhos, como você escreve, né? Está sempre acima dos olhos. Então, rapidamente você consegue identificar e seguir ele, né? Nesse caso, inclusive, assim, essa imagem é linda, né, gente? Fala sério. Mas obrigado, Priscila Musa, pela foto. O estandarte, ele tem essa coisa da comunicação, e para nós aqui, né, Bloco da Praia, Carnaval de Belo Horizonte, ela se tornou muito visual, né? Nosso carnaval ele é muito visual. Eu acho que talvez essa é uma das coisas que mais encantam as pessoas quando chegam, as pessoas de fora, quando chegam em Belo Horizonte, né? E essa imagem, ela traduz isso, né? Então, assim, eu tô pensando aqui um pouco como que há uma construção que ela é própria do carnaval, mas ela também é muito mineira, né? Muito, assim, sem ficar puxando sardinha demais, mas assim, ela é muito mineira. Então, assim, a conjunção parece que ela acho que até inclusive assim no começo dos blocos assim ninguém tocava assim tão bem como tocam hoje. Então, assim, o estandarte também virou uma parte dos blocos como uma coisa como um todo, assim, né? Ele é fundante. Eu acho que essa é a questão. O estandarte ele é fundante. Eu não consigo imaginar um bloco sem um estandarte. Não consigo. Você entende? Tipo assim, o bloco se faz um território, como se a gente... Assim, vamos construir um território? Vamos. Ele só vai se construir a partir do momento que você tem ali a simbologia mínima. Esse, por exemplo, do Filhos de Chátia é um ícone da cidade. Eu acho que devia, inclusive, assim, minha recomendação para que ele entre para o acervo do Museu de Arte da Pampulha, viu? Inclusive, eles têm que ser refeitos, né? Assim, até um detalhe sobre a restauração. Os estandartes, de tanto que eles são usados, eles precisam ser... Todo ano tem que ser restaurado, né? Mas, por exemplo, o do Tico-Tico, que eu vi que você estava com a bandeira aí mais cedo. O Tico-Tico, ele é feito de papel, assim como... Muito proximamente, né? Muito próximo de você. Mas ele é feito de guardanapo. Então, obviamente, ele dura um ano só, né? Todo ano ele tem que ser feito de novo, assim. E ele é feito para acabar, né? Assim, é até carnavalesco, né? Assim, o carnaval o que marca o carnaval é justamente ele surge como uma véspera do fim. Carnaval, né? Ele se faz a partir da quarta-feira de cinzas, né? Então, já que vai vir uma quaresma, nós temos que fazer o carnaval antes, né? Então, eu acho legal isso também, essa ideia da efemeridade, né? Seja o estandarte, seja o acontecimento carnavalesco dos blocos, etc. Eles são efêmeros e se esvaem, etc. E o carnaval enfim, é o nosso talento, né, brasileiro para celebrar essas passagens da vida. Assim. O Guto, agora eu acho que você deveria escrever. É um tratado até sobre isso mesmo. É interessante, porque ele tem uma função específica, né, dentro desse contexto do carnaval, sim, que é a sua praia. Sua praia. Inclusive é muito difícil encontrar coisas escritas sobre, especificamente sobre os estandartes, sabe? Interessante, sim, né? A gente ouvindo, você imagina que seria uma coisa espetacular. Pensar a respeito do estandarte, né, do carnaval mineiro até. Eu acho que
isso que você fala. Ele adquire mesmo, ele tem essa marca de Minas, né? A gente sente isso. Eu estou agora trabalhando no histórico do Carnaval de Belo Horizonte, não de agora só, mas desde a fundação. Gente, eu acho que agora é a hora de abrir porque eu acho que deve ter pessoas querendo perguntar aí várias coisas aí, interessados, curiosos. Tem alguém aí? Eu queria perguntar para você, Guto. Tem alguns estandartes que, né? Em primeiro lugar, esse estandarte do Bloco da Praia, eu acho que esse ano ele já foi embora, né? E ali na pontinha dele tem um durex ali segurando em volta. Uhum. E nesse durex tem um escrito que é Carnaval de Luta e de Amor. 10 anos, movimento. Não vai dar para ler aí. Eu tenho um vídeo desse durex. Desse ano? Não, esse daí é antigo. O desse ano estava todo laranja já. Eu acho que... tem uns blocos, eu acho que com o tempo, essa coisa de se renovar os estandartes, eu acho que tem alguns estandartes que eles foram se transformando e ganhando novos significados. Um que eu gosto muito é o do Peixoto, que agora está com uma versão mais desconstruída, né? São peixes. É só um peixe, sabe? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi ver essa movimentação de, tipo assim, com os anos do Carnaval, com aprimoramento, como que foi ver essas transformações, assim, dos estandartes ao longo dos anos. Se você repara, o Mamá na Vaca já teve diferentes estandartes. Às vezes vocês fazem estandartes com escritos. Eu lembro quando vocês fizeram sem fascismo, enfim. Sem anistia. Eu acho que é isso, né? Assim, por mais que eles mudem, os estandartes sofram mudanças, eles permanecem, né? De alguma forma também tem uma unidade, assim. E aí eu acho que é isso que a gente está falando, né? Assim, sobre essa passagem. Eu acho que isso é uma característica dos blocos, principalmente desses blocos. Assim, esse ano, para mim, ficou muito claro. É muito difícil seguir, sabe? É muito difícil. Eu acho que é difícil ter ideia do quão difícil é. É como se fosse assim, um maremoto, né? É um maremoto, assim. Tipo, o Carnaval do Verão saiu disso, de ninguém para 6 milhões de pessoas nas ruas ou de dialogue na Afonso Pena e tal. Essas estratégias assim, simbólicas, etc., ou dessas nuances que vão caminhando, etc., também são adaptações, né, de sobrevivência. Acredito que esse é um grande ensinamento das culturas populares, você diz do Congado, etc., são das culturas populares sobre como sobreviver assim, em meio a um ambiente que, na verdade, tende a eliminar. Eliminar em que sentido? Os megas, né? Eles tendem a ser exclusivos, serem modelos exclusivos de acontecimento. Né? O Rio está passando por isso, alguns lugares estão passando por isso, e eu acho que essa simbologia, eu acho interessante, que é uma simbologia mínima. Essa é uma estratégia de sobrevivência. Você ser pequeno, você ser pouco. Entendeu? Nós não temos um trio elétrico caríssimo, mais fácil de você sumir. Custa, né? A gente vive tanto que nossa bateria chama bateria de guerrilha há muitos anos, né? Porque ela é uma bateria que ela existe, inclusive ela se fragmenta em muitas outras ao longo do Carnaval. A gente faz um ensaio da bateria de guerrilha, não sei se vocês sabem disso, a gente aprende a tocar, faz os arranjos musicais, etc. Mas ao longo do Carnaval essa bateria se fragmenta em vários pontos pela cidade, tocando o mesmo repertório, os mesmos arranjos. E aí são estratégias, fica mais difícil, né? Então, por exemplo, essa história do Peixoto que sai do estandarte para uma simbologia também bastante simples, que é um peixe que, nesse formato, né? Ele desce um peixe. Inclusive, ficam outros ao longo do bloco assim também, menores. Mas eu acho que tem um quê de adaptação, né? E eu repito, esse é um ensinamento das culturas populares, né? Do como não desaparecer do mapa num mundo que não se esforça. É uma cultura
de resistência. Sim, resiliência, resistência. É muito difícil, por exemplo, se manter no chão, etc. Tem concessões que a gente tem que fazer, jogar um jogo, né? Você tem que jogar um jogo de sobrevivência, assim. E porque o formato, vamos dizer, o standard, não o estandarte, né? O standard não é nada disso aqui, né? A gente está falando de um carnaval menor, um carnaval mínimo em Belo Horizonte. Não tem nada de grandes multidões, apesar de estar bastante cheio. O carnaval, quando falam o carnaval de Belo Horizonte, é outra coisa. O grande volume, né? É outro. Isso aqui é difícil de se sobreviver. E eles somem, aparecem, né? Tipo assim, no final do bloco ninguém sabe onde foi. Cadê o estandarte? Começa. Aí aparece, tá aqui em casa, tal. Eles vão rodando, também tem isso. Eles vão de mão em mão, vai trocando, tal. Boa noite. Boa noite. Quando vocês falavam do estandarte, eu me lembrei que o estandarte ele é muito antigo, né? A figura ele tem mais de 2000 anos, porque ele era bélico, né? Eles eram usados nas campanhas de guerra, dos romanos principalmente, mas eu acho que remonta muito antes disso. Sim, sim. E eu fiquei pensando se a questão do carnaval, e me ocorreu agora, né? Se o estandarte não seria como quase um elemento de enfrentamento, né? Eu acho que o carnaval, essa questão, né, de ser um carnaval de luta, político também, se não tem esse paralelo, né, com esses primeiros estandartes antes do cristianismo, né, que era a águia, né, romana, e não eram bandeiras, eles eram estandartes, né? E até achei interessante quando você estava falando dele guiar, se o estandarte ele não seria um farol, né? Que é o farol que remete uma ideia do caminho plasmada ali, né? A ideia máxima. E eu fico pensando se esse estandarte do carnaval, que seria o oposto, né, do religioso, se ele não estaria mais alinhado a essa questão bélica, mas não no sentido romano, né, terrível. Imperial, né? E não sei, na verdade nem foi uma pergunta, né, mas foi uma... De luta, né, porque você falou, tem essa... Mas eu posso... Mas eu acho que... Eu até retomei, assim, eu fiquei pensando nessa coisa desses estandartes bélicos, né? A origem, com certeza, está nesses pelotões, etc. Inclusive das formações, né? As formações, inclusive, ele tinha esse papel militarista de fazer formações, coordenar formações, etc. Mas eu estava falando que, assim, quando eu remonto a essa história, eu chego quando vem esse título, assim, ícone da cultura mineira, falei, cara, o nosso, assim, eu acho que a nossa história, ela vem mais, assim, esse estandarte, quando a gente chega aqui, eu acho que ele tem mais informação do barroco, que eu disse, né, dessa história decaída, do fragmento, da alegoria. Ele está mais como algo alegórico do que algo simbólico, porque o que o romano faz é a águia, todos em torno desse símbolo da força, né, massacrar o inimigo, formações contra os bárbaros, né, assim, eu acho que existe um desmantelamento na cultura barroca exatamente dessa grande teleologia da história, sabe, assim, ela é fragmentada, ela é diferente. A nossa história, eu acho, a nossa história começa mais aqui, né, do que de fato fazendo. É claro que o formato vem de lá, é sempre uma mudança, constância e mudança, né, assim. E eu acho que quando eu vejo os estandartes, seja os do Congado, que são, né, maravilhosos, igual a gente estava falando, ele gira, ele roda, ele é multifacetado, assim, ele não é aquela retidão, né? E eu imagino que a nossa descendência venha... Me ocorreu isso quando você me chamou para falar de estandarte. Vem mais daí,
né, dessa experiência do religioso, mas não do religioso também romano, sei lá, do catolicismo, vamos dizer, também dos grandes símbolos, ou do Jesus, né? Eu acho que a gente vem dessa outra tradição, vamos dizer, que é essa tradição que o carnaval vai se valer dela, da tradição terrena, das coisas como elas são, né? Do mundo da veia passando, da melancolia, dessa habitação em dois tempos, dessa habitação multitemporal que o carnaval provoca também, da confusão, né? Ele é mais isso do que, de fato... eu até teve um dos primeiros anos da praia, que eu saí vestido de romano. E o cara virou para mim e falou: que porra de fantasia é essa? Não tem nada a ver com o carnaval, cara. Tava com um chapéuzinho assim. Eu falei: é verdade. Mas eu tava de shortinho. Eu falei: não, mas pelo menos eu tô de short e tal. É um romano ao contrário, assim. Mas talvez me remeteu essa guerra, etc. Mas o carnaval cura isso, né? Na verdade, assim, eu acho que o carnaval é um antídoto, na verdade, em relação a essas grandes marcas, essas grandes forças. E ele é desconstrutor disso também. Contramão, né? É a contramão disso. Eu acho que é isso, né? Os estandartes é isso. Hoje o estandarte ele é muito mais um objeto dos profanos do que dos sagrados, né? Ele é farol, ele é um modo de comunicação poética, né? Inclusive, assim, trouxe também aqui do Luiz Estrela, porque também simbolicamente, assim, eu vi as duas imagens e como as duas estão no alto, né? Tanto as estilogravuras que estão aqui na exposição, quanto a do Luiz Estrela. Se forem lindas, né? Eu acho bonito também que essa... tem um certo modo de fazer que ele é que repercute, né? Um modo de fazer a coisa, a franja, essa delicadeza, às vezes a fitinha do lado, essa coisa vamos dizer assim, um pouco mais fazer o estandarte que é a tradição. Não a imagem, não o objeto em si, mas o fazer que é a tradição, né? Mas você falou uma coisa interessante, que será que os nossos estandartes... Essa é uma pergunta, algo a ser verificado. Eu sei, por exemplo, que os estandartes de Olinda não tem nada a ver com isso aqui. São estandartes portentosos, são brilhantes, fortes, pesadíssimos, né? Talvez a gente... Era uma investigação, os estandartes carnavalescos de Minas, de Belo Horizonte, será que eles têm uma informação diferente, por exemplo, dos outros, dos demais, do Rio? Eu acredito que sim, que é essa carinha aqui. É o Luiz Estrela, mas ele parece até um santo, né? Parece uma coisa desse sentido. Então, eu acho que é uma pergunta a ser feita, assim, será que inconscientemente ou culturalmente, né, nós, como vocês, né, na exposição, mas também nós, quando sentamos para fazer estandartes, fazemos com a informação mineira? Essa é uma pergunta, uma hipótese a ser verificada, assim, né? No nível artístico, vamos dizer assim, estético, que eu tenho a impressão que sim. Que a gente... Tem claramente, né? A gente vê esses estandartes, por exemplo, você percebe esses estandartes logo, eles vão sendo bordados, tem a imagem pregada com agulhas, isso é muito mineiro, muito das bordadeiras também, né? Eu acho que tem essa incorporação e é natural, né? Cada estado, onde ele se manifesta, ele vai, de certa forma, se agregando daquela cultura, né? Do fazer, por exemplo. Eu penso sempre nesses estandartes, às vezes, que eu via no Palácio das Artes, aquelas bordadeiras Norte Minas fazendo, eles vão ganhando também as características delas ali, né? O fazer, a coisa de agrupar. Eu lembro uma vez, aí não tem muito a ver, assim, mas assim, eu sinto que pode ter uma relação. Umas colchas bordadas por acho que é de Tabira, até uma senhora de Tabira, que ela foi contar na vida dela, um botão ali tinha um significado, um bordado que ela fazia um caminho, desenhava uma estrada, tudo era quase que um
um relatório, uma memória da vida dela. E costuma acontecer também, né? Essa incorporação nos estandartes. Eu vejo, tem uma menina que trabalha os estandartes, ela até é sobrinha da Eliana, que foi casada com o Márcio Sampaio. Ela trabalha, ela faz os oratórios e vai incorporando essa coisa que é bem da cultura nossa aqui, bordado né, dessa acúmulo de materiais, uma riqueza, né? É bem bonito isso. Então, eu acho assim que deve ter muitas manifestações e estandartes que são diferenciados, e isso merece um estudo mesmo. Merece. Né? Eu acho que eu estava no lugar errado hoje, porque eu conheço muito pouco, né? Eu fui chamada porque participei dessa mostra, mas todo mundo percebeu que minha cultura nos estandartes ela é muito pequena, muito restrita. A gente queria era te ouvir, Sandra. Só isso. Desculpa para te ouvir. Foi um recurso que eu tive. E falou muito bem, inclusive. Eu fiquei muito maravilhada assim, com essas questões e essa possibilidade, né, de investigação, de descobrir. Você falou do Estandarte Recife, né, de São João del Rei, do Carnaval. Essa da nossa exposição, que ela foi acidental. Por exemplo, eu acho que se eu não faria um trabalho de escolha, eu não sei, não escolheria porque não faz parte desse meu universo, nem da memória, né? Mas curti demais fazer. Tentei lembrar por que é que eu escolhi o São Pedro, por exemplo. Eu não consegui lembrar. E essa figuração eu escolhi o São Francisco de Assis. Esse eu me lembro que eu procurando fotos, imagens, eu vi uma imagem linda no São Francisco segurando a cabeça. Então, eu me lembro disso. Então, foi alguma coisa que me bateu ali, né? O símbolo da caveira é muito interessante, né? Do banho, é bonito isso, né? Dessa coisa que tudo passa, o homem passa, mas tudo que ele tem fica, né? Essa imagem. E São Francisco, eu imagino que, de alguma forma, eu sei que, pelo menos a história dele, que ele era uma pessoa de família rica, mas ele foi, até nas vestes, né? Foi se despojando daquela riqueza toda e tentando ser o mais simples possível. Está bonito isso, quando você faz essa ligação. Mas não me lembro se isso que me levou a ele, né? Então... Curiosamente, hoje... Porque eu falei muito de mim, mas eu acho que você faz de você... Mas é isso. Minha história, uma breve e longa história, né? Teria mais a falar, mas acabei falando muito. A gente queria era te escutar mesmo. Curiosamente, né, São Pedro hoje nos presenteou com essa chuva, né? Inclusive. Mas você viu essa imagem do São Francisco e depois desenhou... Não, eu vi a imagem, que eu até hoje, sabe que eu voltei para tentar, procurei São Francisco de Assis, antes de vir para cá, para ver se eu localizava essa imagem que eu tinha. Mas eu me lembro dela, era uma imagem, era um tom sépia, assim, eu me lembro dele segurando, uma imagem bem realista. Alguma pintura, que eu não me lembro, 50 anos atrás, gente, né? Mas você segurou ele nessa... Aí sim, com toda essa questão da gravura. Então, o que eu fazia? Como eu marcava a gravura? Eu colocava um guache bem aguado e desenhava. Desculpa, eu não sou familiarizada com microfones, desculpa. Mas, enfim, eu fazia uma guarda na guache, na tinta guache, desenhava e depois eu deixava o preto do guache. Era o que ficava na superfície. O resto eu ia tirando, né? Conforme eu aprendi com a Yara. E eu reverencio muito a Yara. Eu sinto pena dela não poder estar aqui, né? Porque a Yara teve uma memória viva de tudo. Porque ela estava no entusiasmo nessa época, sabe? E buscando a tinta. Ela procurou, foi ela quem descobriu esse material para impressão, que era o entretela. Quando você falou de suporte, que a gente chama de suporte também, né? Eu não sabia a que suporte você estava se referindo. Mas a Yara descobriu essa entretela que chamava, eu falei o nome hoje, né? Para você. Pelon. Pelon. Agora já tinha esquecido. Pelon era uma entretela que você colocava o tecido sobre, passava o ferro e ela grudava no tecido.
aí fazia golas e tal. E ela descobriu essa possibilidade de impressão que funcionou muito bem. Só que não sobreviveu muito tempo, né? E aí me chamaram há uns 3 meses atrás lá no museu para ver como é que se estava bem a restauração que eles tinham feito. Aí eu tive uma surpresa, porque eu já nem me lembrava disso, gente. E a gente ganhou um prêmio na época. E ela falou, vamos mandar para o salão da prefeitura. Então, vamos botar lá. Tem essa memória também do local. Eu me lembro das fitas. Até perguntei, alguns, estou vendo aqui, tem fitas, outros não. Mas todos eles tinham fitas, né? Então, era aquela imagem mesmo, o estereótipo, né, do estandarte. Enfim, é a memória que eu tenho. Maravilhosa. Convido todo mundo para ver esse São Francisco. Ele é, assim, é um desenho que a gente está falando da alegoria, da caveira, etc. Ele é... Tem muitos, eu já vi muitos, mas não aquele que eu vi na época, porque essa memória eu lembro, eu tenho ainda. Alguma coisa você vai puxando, ela vem, né, de alguma forma. Agora, São Pedro, não lembro nada dele. Hoje, talvez ele tenha me punido por isso, que eu custei chegar aqui. Tanta chuva. Temos mais perguntas? Alô, obrigada. Para falar de você, chamou para Pedro. Sandra, obrigada pela sua vinda, pela sua fala, Guto também. Isso. Eu fiquei aqui pensando uma coisa que foi até algo que acho que a gente conversou lá no museu, né? A gente, no momento que a gente estava vendo as peças ainda em processo de restauração, quando a gente começou a conversar no museu, qual obra que seria restaurada e como que isso aconteceria, eu imediatamente lembrei dos estandartes, porque, para mim, eles resgatam muito da cultura popular, né? Eles falam de uma arte brasileira assim, muito forte, ainda mais que são estilografias ali como os cordéis, né? Então, para mim, essa imagem ela é muito forte. Mas aí, a gente não sabia como é que eram os estandartes, né? Porque eles estavam guardados há muito tempo. E ficamos pensando, será que isso é movimentado? Será que é meio performático, né? Será que eles são... As pessoas carregam? A gente não sabia nada disso. E aí, no momento que a Cláudia chegou para fazer a restauração, né? A Cláudia Morim, ela fez a pesquisa e ela falou, não, eles foram pendurados dessa forma, né? E aí, vocês falando do estandarte e da movimentação toda dele, é interessante o que foi feito, né? Ele sai da rua, ele sai do movimento, ele entra para dentro do espaço expositivo, ele passa a ser pendurado de uma forma estática, hoje mais estática ainda, porque eu fico cercando para ele não movimentar, que é para não deteriorar mais. Mas, enfim, ele muda, né, o status, assim. Ele sai daquela coisa muito popular da rua, de ser o farol, e ele entra num espaço expositivo e ganha uma outra forma, né? Ele passa a ser outra coisa ali dentro. E todas essas gravuras, eu acho que você lembra também que a gente conversou sobre isso, que eu falei assim, Sandra, as imagens estão sentadas. E essas iconografias normalmente não são sentadas, né? Aí você falou, é mesmo, por que será? Você lembra? Lembro. Mas você lembra mais sobre isso? Não. Eu lembro, essa que eu vi do São Francisco, ela estava sentada, essa imagem. Não era um corpo inteiro, ela... Era metade, né? 3/4. Né? É o São Francisco penitente, né? Uma imagem, devia ser uma reprodução de alguma pintura, ou de algum pintor que eu não sei quem é, mas me chamou a atenção, né? Agora, eu não lembro se lá também se tentou puxar, né, Lu? Eu falei a mesma coisa, não tem memória, não. Eu falei mais lá do que eu falei aqui, eu não sei. Não, é que falou bem mais.
Eles foram me perguntando, eu fui respondendo lá, mas também não me lembrava, né, Lu? Não, mas isso foi ótimo e foi muito bom para o museu, né, resgatar, assim, agradecemos a Casa Fiat por essa oportunidade, né, de fazer o trabalho de restauração dessa obra, que tem artistas importantes de Belo Horizonte, né, nacional aí, Iara, como você bem colocou, né, e trazendo essa discussão que é muito pertinente com a nossa atualidade, assim. Eu acho que é super. Né, que parece que surge agora essa vontade ou uma emergência até de se pesquisar mais, né, de fazer esse levantamento de qual é o papel do estandarte, que não vai mudando de papéis, né, a gente sabe disso. O seu, você tem uma perfeita noção, que é o estandarte dentro do carnaval. Então, quem sabe, partindo daí... Mas é curioso como que também... Mais, né? É curioso como que, às vezes, é isso, o que não é a história, né? A história, às vezes, ela é um fruto do presente, né? Se a gente tem essa ideia. Porque, às vezes, hoje, né, algo que acontece hoje lança um farol, né, uma luz para o passado e surge alguma coisa de lá de relevo. Né? Essa é uma obra que, a luz de hoje, ela é muito relevante por trazer tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Né? Então, esse é um papel também, assim, às vezes a gente faz alguma coisa e fica lá no acervo, etc. De repente, isso eu falo, gente, mas isso aqui tem um valor muito grande, porque o hoje chama, né? Convoca isso. Né? Então, eu acho que esse trabalho tem hoje um sabor. Eu me lembro que nessa mostra lá do museu, a Iara falou assim, não, os estandartes eles vão ficar flutuando no espaço. Não tinha não tinha uma organização formal. Ela falava, as pessoas têm que passar por entre eles. Então, ela tinha uma concepção já, né? Pena ela não poder estar aqui para falar, né? Mas essa é a memória mesmo que eu guardo, sabe? Disso. Acrescentei muito, mas foi uma experiência bacana, né? Bom, gente, estamos chegando no nosso horário. Quero agradecer, Sandra. As memórias, elas estão todas aí. A gente está escutando elas e agradeço mais uma vez por essa oportunidade de a gente estar aqui. Guto também aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter toda essa riqueza de detalhes, de ideias, de memórias. Quero agradecer a Casa Fiat por todo esse trabalho maravilhoso que a gente está tendo aqui com essa restauração dessas obras, ao MAP, a Tisha, ao Alumiar, Rafa, Richard, Lu, Nayara e principalmente a vocês que estiveram com a gente aqui até esse momento. Muito obrigado e nos vemos mês que vem que continuamos com outros papos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.